Olá pessoal, Júlio Chartoni aqui falando sobre o curso básico de gráfico de Renko para a Liga dos Traders. Olha, na aula passada, na primeira aula, eu mostrei para vocês de uma forma muito rápida, muito breve, como que são formados os blocos de Renko. Vimos que enquanto o gráfico de tempo ele tem um momento, um horário para abertura e um horário para o final, pode variar 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, né? Começa num determinado horário e fecha num outro horário. No gráfico de Renko ele começa no range de preços e se o bloco andar a quantidade de range programada pelo parametrização que você utilizou, ele cria um novo bloco. Por isso, nós vimos que um gráfico, por exemplo, 12R, que é igual ao que nós temos na tela, ele anda em média 60 pontos, dependendo da plataforma, anda a 55, por ser uma característica construtiva de cada plataforma. Tá bom? No caso aqui, estamos usando a Profit Chart, o gráfico de Renko 12R, cada bloco tem 55 pontos. Se nós temos blocos que vão formando um acima do outro, nós temos um movimento altista. Se nós temos blocos que estão formando um abaixo do outro, nós temos um movimento baixista. Tá. E quando a gente tem um bloco altista e depois tem um bloco baixista? Isso agora é muito importante, tá, pessoal? Quando nós temos um bloco altista e depois nós temos um bloco baixista, nós temos uma possibilidade de reversão do movimento, tá? Nós temos uma possibilidade de reversão, mas também pode ser uma consolidação, tá? Pode ser alguns sinais falsos, aonde você acha que o mercado vai subir e porque ele reverteu, mas na verdade ele entra dentro de uma consolidação. Portanto, se você apenas utilizar um critério de reversão para fazer o seu range, pode ser que num momento de consolidação você tenha vários loss seguidos, né? Por exemplo, nós temos aqui, ó, ele fez uma reversão, depois ele fez uma reversão para baixa, em seguida ele já fez uma reversão para alta, depois uma outra para baixa, e isso pode ficar perigoso para o seu modelo operacional. Portanto, é muito interessante você identificar qual a tendência do preço para que você fuja das possíveis consolidações. Neste modelo operacional, eu vou mostrar para vocês que tem alguns critérios que você pode utilizar, e você pode utilizar um critério operacional do dos indicadores que você usa, você pode usar uma região de topos e fundos, você pode procurar a formação de um pivô de alta ou de baixa, topos duplos, fundos duplos, rompimento de linha de tendência, entre outras coisas, para você tentar identificar uma reversão de movimento no gráfico de Renko. Eu vou falar aqui sobre alguns indicadores que eu gosto de utilizar. Um indicador que eu gosto de utilizar é o momentum. Então, eu vou colocar aqui um gráfico de um indicador momento. O meu indicador momentos aqui é de 10 períodos. Eu vou colocar aqui por uma cor amarela, apenas para um efeito didático. Bom, resumidamente, para mim é assim. Sempre que o indicador momentum estiver abaixo da linha zero e descendente, eu tenho uma tendência de baixa. Sempre que o indicador momentum estiver acima da linha zero e ascendente apontando para cima, eu tenho uma tendência de alta. Simples assim, pessoal, bem simples. Porém, o que você precisa ficar antenado é que pode ser que em alguns momentos ele venha aqui, faça um bloco positivo e justamente a hora que ele faz um bloco positivo, o momentum começa a cair e o movimento vem para baixo. Isso quer dizer que este trecho permanece a uma consolidação de período maior. Para você fugir dessa região de consolidação, você pode aumentar, por exemplo, para um 15R, não é 15 minutos, desculpa, 15R, né? Você vai ter uma movimentação maior, ou até mais, você pode aumentar, por exemplo, para um 20R. Agora, uma coisa muito interessante
que você deve prestar atenção é que quando você aumenta o tempo gráfico da sua análise, por exemplo, você está operando um gráfico de 1 minuto, você aumenta para 5 minutos, você aumenta a eficiência do seu trade, mas você aumenta também a amplitude do movimento. Aumentando a amplitude do movimento, aumenta o seu ganho e posteriormente aumenta o seu loss, podendo comprometer o seu gerenciamento de risco. Portanto, você tem que usar uma situação de Renko que fique confortável com o seu gerenciamento de risco. Tá ok? Eu falei que num gráfico de tempo, quando você aumenta o tempo gráfico, você aumenta a eficiência. Num gráfico de Renko, quando você aumenta o range, você aumenta a eficiência. Aumenta a possibilidade de ganho, mas também aumenta o famoso pullback que pode te expor ao loss, fazendo com que você fique num loss maior do que num gráfico menor. Tá ok? Eu dei um exemplo aqui muito simples de como utilizar o momentum, e eu uso o indicador momentum nas minhas análises, nas minhas operações, para balizar uma possível entrada do preço e uma possível tendência do preço. No próximo vídeo eu vou falar sobre mais dois indicadores, mais um indicador que eu uso, né? Um outro modelo que também vai te ajudar nas suas operações. Até lá!